que acompanha o canal do Esquema Tático, mais um vídeo para o canal, mais um Eternaliza, e comigo está aqui o Fredão. Fredão, como estamos, meu querido? Com frio? Um pouco de frio, né? Um pouco de ódio, tudo que move o paulistano nessa semana atual. Época do ano, né? Essa época do ano. Mas, enfim, apesar de tudo isso, mesmo nesse frio, eu acho que vocês conseguem seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Só seguir esse logo que está do lado do rosto do Matheus, é muito fácil de achar. Se inscreva no canal, ajude a seu curtir e comentário. E, Greg, solta a vinheta aí. Beleza, rapaziada. O Fred já puxou aqui as considerações, já me antecipou o que eu deveria falar. Todo mundo espalha a palavra do Esquema Tático. Fredão, nesse momento, meu irmão entra no quarto, participação especial do Otávio. Totalmente excelente. Eu garanto que não tem nenhuma participação especial melhor que essa em nenhum programa do YouTube. Bom, enquanto o Matheus se mata de rir, Vamos lá. Enfim, só o Esquema Tático de dar esses momentos, e só o Esquema Tático traz esse tipo de discussão aqui também, porque segundo o jornal português A Bola, a FIFA vai reconhecer as duas Olimpíadas ganhas pelo Uruguai como títulos mundiais. Ainda é uma notícia que ainda não se concretizou, ainda existe a especulação que a FIFA está esperando aí o final da Copa América, o final da Eurocopa para fazer esse anúncio oficial, mas existe aí esse rumor. E como aqui no Esquema Tático a gente comenta tudo que aparece de futebol, no melhor modo de vídeo caça-like, a gente decidiu fazer isso daqui também. E para começar abrindo a discussão, Fredão, o Uruguai é tetracampeão ou não? eu acho que sim, cara. Primeiro que o Bola já tirou a matéria do ar, né? Se você clicar na matéria lá, não tem mais nada. Eles tiraram do ar essa matéria. Não sei por quê, mas acabou tirando. Mas, enfim, cara, é uma discussão muito mais conceitual e filosófica sobre o futebol do que qualquer outra coisa. Mas, cara, eu defendo muito o ponto que o futebol não é a FIFA. O futebol é muito maior que a FIFA e tem histórias que não envolvem a FIFA. Então, eu acho que sim, o Uruguai é tetracampeão, tanto que a questão de poder usar estrelas sobre o logo da seleção sempre foi referente à Copa do Mundo. A FIFA sempre foi chata quanto a isso e sempre deixou o Uruguai com as 4 estrelas. Você pegar qualquer momento aí do Uruguai nos tempos modernos, você vai ver que o símbolo, o escudo uruguaio sempre teve 4 estrelas. Porque eles consideram a Olimpíada de 24 e 28 como Copas do Mundo. Você fala, pô, uma Olimpíada, não sei o que. Cara, uma coisa que eu tive uma discussão já em alguns grupos de futebol. Primeira coisa que você tem que fazer, e se você não for capaz de fazer isso, daí nem entra na discussão. Se você quiser fazer uma discussão séria, se for de zoeira, aí não precisa entender nada mesmo. Que é você entender o quê? O contexto e a época. Não vem querer aplicar a realidade de hoje há 100 anos atrás. Não dá certo, cara. Te garanto que não dá certo. Então, assim, antes de existir Copa do Mundo, existiam as Olimpíadas. E a Olimpíada, para todos os esportes, é o principal torneio de qualquer esporte, menos futebol. O grande torneio é as Olimpíadas. E o futebol, na época, era disputado nas Olimpíadas. As primeiras 3, eu acho, que foi de 20, eu acho que 16 e 12, um negócio assim, não foram nem era organizada pela a FA, né, que é a federação lá da Inglaterra, e as de 24 e 28 foram eventos meio que testes da FIFA. A FIFA queria testar um modelo de Copa do Mundo, a FIFA já queria implementar uma Copa do Mundo, só que, cara, é aquele negócio, volta 100 anos atrás, um monte de país tinha futebol amador, um monte de país não tinha seleção ainda, deslocamento era caro para um cacete, principalmente entre continentes, atravessar o Atlântico há 100 anos atrás, cara, não é pegar um avião, não era simples assim. Era de barco e demorava dias, era caro. Fora a comunicação. Então, hoje você manda um e-mail e em um segundo está no Uruguai. Antigamente tinha que mandar uma carta, que levava 3 meses para chegar no Uruguai. Então, era muito difícil a comunicação, o transporte, enfim.
Então a Copa do Mundo demorou mesmo para acontecer até 1930, mas a FIFA já tinha ideia de fazer Copa do Mundo antes de 1930. E aproveitou as Olimpíadas de 24, 26, 22, ou 24, 28, 24, 28, para testar. Tanto que a FIFA ela faz parceria com o Comitê Olímpico e o futebol, em especial, é disputado segundo as regras da FIFA. E nisso o Uruguai bate 2 vezes campeão. Então, sim, eu considero o Uruguai campeão porque é um evento que a FIFA ajudou a organizar, seguiu os moldes de uma Copa do Mundo e o Uruguai venceu. Agora vai ter gente falando, antes de passar a palavra para o Coutinho, que antes de eu dar minha opinião, vou deixar ele falar, que o ponto de muita gente falando que isso não é Copa do Mundo é falar, não teve eliminatórias para se classificar para essas Olimpíadas. Então, por favor, disserte a primeira frase dos anti-Copas do Mundo do Uruguai. Cara, não teve eliminatória em 30 também. E para Teve outras também não eliminatória teve. uma porrada de Copa do Mundo. É que 30 foi a seguinte, né? Foi a que o Uruguai ganhou e que falam que, mas só ganhou 30, enfim. Mas, cara, não ganhou, não tinha eliminatória em 30. Male Male teve eliminatória em 50, cara. Então, assim, isso é um argumento muito xoxo, desculpa. E sobre o que você acha Eu do pensei que tetra? você ia terminar, falar a sua opinião antes de passar a palavra para mim, pô. Então, a minha opinião é exatamente essa. Eu acho que assim, é o que eu falei no começo, tem que entender o contexto e a época. Muitos países não tinham seleções. Você criar uma eliminatória era muito difícil ficar, tipo, sair do Uruguai, ir para o Peru, voltar para o Uruguai, daí para a Venezuela, ir para o Brasil. Cara, é muito difícil o deslocamento, era muito caro. E o futebol se tornou algo milionário, bilionário, eu acho que dos anos 80 para cá. Antes não era um esporte que rodava tanto dinheiro que nem hoje. Não. Então as instituições e times não tinham dinheiro também para fazer essas coisas. Então, não ter eliminatórias, não acho que é o que serve para derrubar esse argumento de que não é um mundial, cara. Até como o Coutinho falou, diversos mundiais para frente, teve seleção que se classificou sem jogar, sem disputar nada. Que é o caso, por exemplo, do Brasil em 38, se eu não me engano, que a competição é disputada na França, por causa do Jules Rimet, e a América do Sul inteira boicota a Copa, menos Brasil e Cuba, se não me engano, que vão direto para a Copa. Não jogam eliminatórios, vão direto porque o resto do continente boicotou. Cara, eu faço coro. Acho que você falar que não teve eliminatória é muito insuficiente para você negar a história. Acho que essas duas Olimpíadas elas têm um peso histórico gigantesco para o futebol. Como você mesmo falou anteriormente, Fredão, são eventos teste para a Copa do Mundo. A FIFA já tinha a ideia de fazer uma Copa do Mundo. Não é à toa que a primeira Copa do Mundo é no Uruguai. Os dois títulos uruguaios corroboram com a escolha da FIFA para fazer a sede lá, porque o Uruguai era a potência mundial naquela época do futebol. E assim, a gente não sabe ainda se isso vai ser realmente reconhecido, tal, se vai ser mesmo tetracampeão mundial. O fato é que o Uruguai sempre se viu como tetracampeão mundial. Então, não é à toa que tem as 4 estrelas e não é à toa que a FIFA faz vista grossa para essas 2 estrelas. Porque ela também tem um certo entendimento de que aquilo, não é Copa do Mundo? Não é Copa do Mundo. Mas é um título mundial, sim, porque não é. A Olimpíada é o maior evento esportivo do mundo, por mais que muita gente ache que a Copa do Mundo mas, cara, desculpa, a Copa do Mundo é um esporte, a Olimpíada é praticamente todos. Então, não tem como você competir. Acho que, sim, é importantíssimo esses 2 títulos do Uruguai. E só para você entender o tamanho o quão importante é a Olimpíada, a FIFA não permite que os jogadores de acima de 23 anos disputem a competição exatamente para não competir com a Copa do Mundo. E, enfim, a gente já teve uma discussão dessa no nosso podcast. Se você não sabia que o Esquema Tático tem podcast, vai lá no Spotify, procura o Esquema Tático, vai estar esse login aqui, que fica aqui comigo, como capa, escuta lá. Podcast bom, a gente precisa voltar a fazer, inclusive, falta tempo. Mas, enfim, a gente já falou sobre isso e ressaltamos exatamente essa importância da Olimpíada e ressaltamos o porquê que o torneio olímpico do futebol ocorre da modo que ocorre. O fato é, o Uruguai tem sim os seus méritos de ter sido conquistado os 2 títulos europeus, os 2 títulos olímpicos. Acho que sim, podem ser considerados títulos mundiais. Agora, eu acho que aí valeria, de repente, um asterisco da FIFA.
Ganhou é campeão do mundo 4 vezes, mas ganhou 2 Copas do Mundo. Eu acho que aí vale dar esse asterisco. Né? Pode se considerar tetracampeão mundial? Acho que sim, porque não tinha uma Copa do Mundo anteriormente, mas não dá para equivaler à Olimpíada da Copa do Mundo, porque são torneios diferentes, torneios que vêm em contextos diferentes, que servem para coisas diferentes. Aí eu acho que já vale essa distinção. Mas equivaler à Olimpíada a um título mundial, naquela época, eu acho válido. E é importante ressaltar, não estão sendo considerados todos os times que ganharam a Olimpíada campeões mundiais. Que aí já vai ter nego falando que então a Argentina vai ser tetra, o Brasil é hexa. Não. Aqueles torneios pré-Copa do Mundo passariam, segundo esse rumor, a serem equivalentes a um mundial. Os demais continuariam sendo títulos olímpicos, tratados como títulos olímpicos, tendo sua relevância e sua importância devidamente respeitados, mas não são Copas do Mundo. Acho que é importante a gente fazer essa ressalva. E eu acho que valeria a pena a FIFA fazer essa ressalva também, esse asterisco no Uruguai, caso isso vá para frente. A gente ainda, como falamos várias vezes, não sabemos, até porque a própria fonte da notícia apagou a notícia. Mesmo que isso não vá para frente, fica aqui o debate filosófico sobre futebol, que também é sempre muito bacana. Aí eu vou discordar um pouco de você. Eu acho que tem o mesmo peso, porque o que é a Copa do Mundo hoje? A Copa do Mundo é o principal evento de futebol do mundo. Naquelas primeiras Olimpíadas, não existia a Copa do Mundo. Então, o principal evento de futebol do mundo era as Olimpíadas. Então, em questão de contexto, era o principal evento que o Uruguai venceu. Então, eu acho que assim, eu entendo o asterisco, eu também acho que assim, o Uruguai é tetracampeão mundial, ganhando 2 Copas do Mundo no formato FIFA e ganhando 2 Olimpíadas. Ok, é que nem a história do Palmeiras e do Santos com o Roberto na Taça Brasil. É 8 vezes campeão brasileiro, só que é tanto de Taça Brasil, tanto de Robertão e tanto de Brasileirão. Mas é 10 vezes brasileiro. Aí eu acho até ok, mas eu acho que não tem que ter pesos diferentes. Eu Não, acho que. desculpa te cortar, Fred, mas eu acho que, eu não sei se eu não me fiz claro, ou houve uma confusão, mas eu não falei que são pesos diferentes. Eu acho que tem que ter essa distinção. Ah, Eu tá. acho que esse tipo de asterisco tem que existir. Porque aí, de Não, fato, aí você não quer reescrever a história com fatos tirados de contexto. Aí sim seria tirar de contexto, eu acho. Você considerar as 2 Olimpíadas como Copa do Mundo seria tirar de contexto o torneio. Agora, não, de modo algum, quero tirar o mérito do Uruguai de ter conquistado aqueles 2 títulos, nem tirar a importância daquilo. São torneios embrionários para a Copa do Mundo, tem que ser respeitado aquilo. Agora, não tem uma distinção de peso para aquilo, até porque não tinha uma competição para competir, né, com a Olimpíada daquela época, como a gente está comentando aqui no vídeo. é porque essa é uma outra discussão que rolou nos grupos de futebol que eu fui discutir isso daí, que a galera falando que não tem que ter o mesmo peso. Eu falei, cara, a realidade era outra. Hoje, o que é fácil para o futebol, antigamente era difícil. Então, antes você fala assim, beleza, não teve eliminatórias, mas você jogava num capim, com lama, com uma bola pesando 5 quilos, com uma chuteira com prego. Então, assim, você pensar em jogar o esporte, naquela época era muito mais difícil também. Então, lá vale mais. Então, assim, cada época tem a sua realidade, tem as suas dificuldades e tem as suas facilidades. Então, falar que não vale, ou tem que ter um peso menor, eu acho meio que tipo, não é diminuir o passado, o que não precisa ser feito. Eu acho que isso é um problema de um futebol de uma forma geral, que as pessoas, elas. Eu tô falando isso eu tô falando isso pelo exemplo do passado, mas também acontece com o futuro, com o presente, no caso, né? O futuro não aconteceu ainda. Com o presente. Que é desvalorizar um ou outro para. Como é que fala? Esqueci a Favorecer uma palavra. outra, De engrandecer, né? aumentar, engrandecer o outro. Nesse caso, eu acho que aí para mim é nivelar por baixo. Então, você diminuir o passado para aumentar o presente, é nivelar por baixo. Entenda o contexto da época, o que era futebol em 1920, entenda qual era o que acontecia na época, no mundo. Cara, você tá entendendo que teve um monte de país que surgiu depois daquilo? Que teve 2 guerras mundiais, você entende tipo a diferença de época, de mentalidade, de o que era as coisas naquela época? É diferente, cara.
Então, acho que diminuir o passado é uma forma ridícula de querer exaltar o presente, que também não precisa. Então, acho que assim, tem que sim falar, o Uruguai é tetracampeão do mundo, ganhou 2 vezes as Olimpíadas e 2 Copas do Mundo, mas é tetracampeão do mundo, com o mesmo peso, porque as realidades são diferentes. Tanto que tem gente que até defende que as Libertadores, antes dos anos 90, deviam valer menos, por incrível que pareça. Porque tem gente que fala assim, ah, o Pelé ganhou 2 Libertadores, mas jogou 2, 3 jogos para ser campeão de Libertadores. Sim, cara, porque deslocamento, tempo de viagem, dificuldade de comunicação, outros critérios para se classificar, não era metade do brasileiro que ia, era o campeão do país. Então, assim, isso é uma coisa que me irrita um pouco, as pessoas não pararem para entender o contexto da época e só olhar, tipo, o resultado final ou ver o que foi o torneio. Tipo, teve 3 jogos, aí tudo vale. Entendeu? Eu fico meio bravo com essas coisas. Me desgasta ainda com esse tipo de discussão. Mas aí eu acho engraçado o cara, ele fala um negócio desse da Libertadores. Agora a gente já está saindo um pouco do foco do vídeo, mas eu acho importante a gente ressaltar esse aspecto. O cara fala que a Libertadores não devia contar, mas ele não vai discutir as Champions League que o Real Madrid ganhou jogando 6 jogos, né? Então, assim, é o que você fala, é entender o passado, e eu acho que é válido ter essa distinção também, para a gente não engrandecer o passado e superar o que existe. É dar a devida atenção e a devida importância para o fato que ocorreu. Eu acho que tem que ser olhado com carinho, com todo o cuidado, e entender aquilo e colocar isso na prateleira que lhe cabe. Enfim, discussões do futebol, acho que esse tipo de discussão é a mais deliciosa para você ter dentro do futebol. Mundial ou não, campeão ou não, enfim. Vai ter muita gente que ainda vai reclamar, isso ainda vai ter muito pano para manga. Isso se, né, for para frente, como a gente fala. Mas antes da gente encerrar o vídeo, eu queria fazer um exercício aqui de imaginação. Como que seria recebido essa notícia do Uruguai se tornando tetracampeão do mundo por potências europeias, por times europeus? Porque assim, você está colocando, uma coisa que até o Bruno Formiga fala no vídeo que ele comenta a respeito disso, e que ele coloca, o Uruguai ele sairia de 2 para 4 e seria o segundo time, a segunda seleção com mais títulos, empatado com a Alemanha e com a Itália. Então, como isso seria visto no contexto europeu? Como que essas seleções iriam receber essa notícia? Eu acho que eles têm que receber, engolir e aceitar, porque tem muita seleção ali que ganhou a Copa do Mundo de forma um tanto quanto duvidosa. Principalmente as primeiras Copas do Mundo, algumas foram disputadas na Europa, né? Foi uma Copa meio que supostamente comprada. Então, qual é a moral de uma seleção dessa vir reclamar do Uruguai que ganhou legitimamente 2 Olimpíadas pré-Copas do Mundo? Tem que ficar quietinho, mano. Então, assim, como eu falei, entendeu o contexto? Lógico que vai ter chiadeira, vão achar ruim, vão torcer o nariz, mas quando é que os europeus não torceram o nariz pra gente? Não olharam com cara feia? Então, cara, eu valorizo aqui o país sul-americano. O Uruguai, inclusive, já foi nosso, né? Já foi parte Eu do acho que, Brasil. inclusive, cara, daria para juntar esses títulos todos aí e colocar o Brasil com, mano, 10 títulos, porque aí já considera a Olimpíada do Brasil como hexa e os 4 do Uruguai, o Brasil é deca. Pronto, o Uruguai é cisplatina. Pronto, já era. Junta, né? Vamos fazer uma parceria. Exato. Que parceria, pô. O Uruguai é nosso, cisplatina. Brincadeiras à parte, pelo amor de Deus. Não estou aqui incentivando a invadir o Uruguai. Pô, até porque acho que é capaz da gente perder. Enfim. Eu faria uma troca. É, Pegaria, tipo, o Uruguai e daria, tipo, Brasília, assim. Acho que daria uma boa troca. cara, não é uma má ideia, hein? Pô, Não é. você esperava por essa, hein? Pô, boa ideia, cara. Gostei da ideia. Mas, mas Vamos lá, cara, Bruno. eu acho que Considerações assim, finais. eu acho que é sempre importante a gente entender o contexto. Eu acho importante exaltar o passado, não colocando ele como indiscutível ou inalcançável, mas a gente tem que valorizar o passado e nivelar as coisas por cima. Então, assim, no lugar de falar, não, o Uruguai não é tetra, eu sou maior que o Uruguai porque tenho 3 títulos, é mais fácil falar, não, o Uruguai é tetra, eu vou ser maior que o Uruguai fazendo penta, ganhando mais 2.
Então, eu acho que o futebol tem que ser nivelado por cima e não por baixo, cara. Ficar querendo diminuir as coisas para tentar diminuir as coisas para ser maior que o outro é só uma prova de incompetência para mim. Então, para mim, o Uruguai é tetracampeão, sim. É legítimo, sim, porque a FIFA, inclusive, pediu para o Comitê Olímpico seguir as regras dela para o torneio. Então, não tem por que não reconhecer o Uruguai. Tetracampeão. E Penta só tem a gente ainda, então fazer o quê? Não muda nada pra gente. No final das contas, para a gente é só discussão pela discussão mesmo, porque todo mundo tenta, só o Brasil é penta e a gente espera virar ex em 2022. Tem essa Maravilhoso. não. Então, eu acho que é isso. Minhas considerações finais foram feitas. Bem, pessoal, bacana a gente dar a nossa opinião, falou aqui a respeito disso, mas e vocês? Vocês podem comentar aqui, manda aí a sua opinião, fala, pô, eu acho que não, acho que sim, o porquê não, ou porquê sim, e compartilha o vídeo com todo mundo. Usa o vídeo para começar a discussão nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Viber, não sei nem se tem Viber ainda hoje em dia. Nossa, você é Enfim, muito velho. porra, Viber não é velho, mano. Viber é da época da minha faculdade. Não, você é velho, cara. Ah, eu sou velho. Você é velho. Maluco, você faz aniversário de mim, maluco. Não, Você mas vai chegar não, de mim. cara, mas eu não tô negando. Eu não tô falando que eu sou jovem, eu só falei que você é velho. Não, sou shopping. Você é jovem. A coisa mais velha que tem é falar que é jovem. É gringe. Eu nem me dou o trabalho de pronunciar tal palavra. Tá vendo? É porque você é velho. Exatamente. Ah, não nego, eu sou velho, sim, tenho É cabelo isso. branco, vou fazer 30 Você é anos o logo tio. menos. Você vai ser o tiozão no churrasco ainda, cara. Eu já sou, né? As piadas já estão niveladas Não, já. essas piadas com certeza, né? Mas eu tô esperando o fim da pandemia para você aparecer no churrasco do esquema tático, de camisa polo, aquelas bermudinhas e uma papete. Aí vai Aí, ser, mano, Aí vai ser impossível porque eu não gosto de usar camisa polo. Vai ser só a papete mesmo. puta, mas papete também é feio, hein, mano? Eu É parei de usar feio. papete. Só Enfim, se for já do deu. Seninha. Se for do Seninha, eu uso. E se ela tiver um. E se ela brilhar? Pô, se eu pisar e o calcanhar que é da pisca-luzinha, aí não tem como, né, cara? Aí tem que Ah, usar. tem que Tem usar, certas pô. coisas na vida, cara, que não tem preço. É um caminho sem Exato. volta. É que nem usar calça moletom. Depois de uma vez, você nunca mais quer parar de usar. Pô, cara, eu estou gravando vídeo usando uma calça de moletom, então eu Eu posso também. falar a respeito disso. Mas não tem como, né, mano? É o uniforme da pandemia, né, cara? Exatamente. É Enfim, um caminho sem volta. exato. Bem, pessoal, depois desses 30 minutos aqui de divagação, refaço o convite, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo, deixa comentário, se inscreve nas redes sociais do Esquema Técnico, Esquema Tático, espalhe a palavra de Esquema Tático para todo mundo. Até falei o Esquema, nome errado, o nome do esquema canal. tétano. Esquema Tétano. Enfim, pessoal, muito obrigado por acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo. Até mais.